Olá pessoal, mais uma vez aqui o RZ Clone. Então nessa aula aí a gente vai falar só sobre zeramento de ferramenta, visando aí que eu já tenho mostrado aí, né, ao longo dos vídeos aí como fazer isso, até de uma maneira bem fácil aí. Vou estar repassando então de voltas aqui e vamos dar mais uma revisada aí nessa parte de ferramentas, sabe? Então o primeiro passo aqui então a gente vai colocar o material aqui, certo? Eu conheço várias maneiras de fazer isso aí. A gente vai estar fazendo aqui de qualquer de várias formas isso, né? Para poder aí ficar mais fácil para quem tiver dificuldade. Então eu vou explicar aí de várias maneiras. Lembrando que o material aqui você tem que estar reparando aqui então, né? No comprimento do seu material, certo? Se você for fazer um zeramento atrás e do diâmetro também, né? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui um diâmetro de 100, certo? E um comprimento aqui de 200. Aqui no diâmetro interno aqui não vou fazer nada, né? Vou deixar sem furo, né? Deixar sem material maciço, não vou deixar ele furado, né? Deixar ele normal, tá zerado aqui então. Então eu tenho um comprimento de 200 e um diâmetro de 100, certo? Lembrando que o diâmetro, né? A gente conta do centro do material até a borda aqui, né? Até o canto. Então seria 50 milímetros, né? De raio, ok? Lembrar sempre disso. Então para ficar bem fácil de a gente fazer. Então, segundo passo aí, vamos procurar aqui um programa qualquer só pra gente fazer um desbaste aí. Então acho que esse programa aqui vai dar um programa simplesinho, bem básico. Ele é um programa só pra gente fazer uns passos aqui, só pra gente estar desbastando aqui a parte de fora, parte externa. Então eu tenho na primeira linha aqui um posicionamento, certo? X100 e Z100. Então o que é isso? Eu quero que se aproxime então, né? A ferramenta se aproxime, seja ela qual for. Que ela se aproxime então aqui a 100 milímetros então, em X, né? E 100 milímetros também em Z. Antes de começar qualquer ciclo aí de linear, né? Qualquer avanço linear que ela vai estar cortando o material, então ela vai primeiro se posicionar. Então eu posso aumentar ou diminuir esse valor aqui. Esse valor sempre é o valor que a gente coloca no começo aqui para evitar aqui de colidir, né? Na hora da torre girar ali com várias ferramentas. Reparar então para deixar as ferramentas um pouco afastadas uma da outra, para que não bata aqui de repente, certo? Conforme que o diâmetro que você vai estar usando do material. Então eu coloquei aqui o básico aqui, X100, Z100, X200, Z200, você pode colocar, é uma medida boa. Então eu vou colocar uma ferramenta, minha ferramenta vai ser a 1, certo? Uma ferramenta externa. Coloquei então rotação aqui normal. E vou fazer uma aproximação aqui então, X65, certo? E Z10. Então você vai ter que estar fazendo o desconto aqui, né? O cálculo aqui de descontagem aqui, certo? Então eu tinha posicionado na primeira linha lá X100 Z100. Então de X100 ela vai para X65 e de Z100 ela vai para Z10. Então aqui ela vai ter esse desconto aqui de 90 em Z, certo? E 65 para 100 aqui, a gente vai ter que 35 milímetros. Então reparar isso aqui para primeiro deslocamento, né? Lógico que aqui você vai estar nessa linha, você já vai começar a se preparar para fazer os seus avanços aí, né? Começar o seu programa. Então daí a gente vai aproximar até 65 em X, vai ficar 10 milímetros da face ali, Z10, certo? E na próxima linha então a gente já tem o avanço linear, né? G1, depois X80, vai fazer um deslocamento ali de 65 para 80, então ela vai deslocar ali 15 milímetros. Ao mesmo tempo que está na mesma linha, né? G1, então é o avanço linear, vai estar na mesma linha. Vai deslocar então os dois eixos, né? E também fazendo um chanfre, de 10 ela vai para 0, vai ficar rente com a face. A ferramenta deve ficar rente com a face aqui, Z0, certo? E um avanço de trabalho, F.2. Então ela vai fazer esse deslocamento ao mesmo tempo nos dois eixos.
E depois na sequência vai afundar aqui então, né? Vai cortar material aqui para menos, em Z menos 30. E continuando aqui na sequência, lá Z menos 50, de 30 para 50 mais 20. E X 110. Então quer dizer que ela vai de 80 para X 110, vai fazer então uns 30 milímetros ali, né? De chanfre. 30 ali em X, certo? E 20 em Z, de 30 para 50, né, em Z, e de 80 para 110 em X. Então daí a gente retorna aqui, G0, X100, Z100 e M30, certo? Para acabar encerrar o programa. Então é um programa bem simples, bem básico, só para a gente entender aqui como é que funciona. Então aqui a gente já tem um programa, programa ali que a ferramenta vai ser a 1. Corretor aqui a gente tem são dois corretores, né? Você pode estar apertando aqui Offset Setting, geralmente é aqui que fica os corretores. Então aqui você vai estar procurando aqui por Offset, né? Que seria os corretores. Aqui você tem o Wears e tem o Geométrico, são dois corretores. Eu já andei falando sobre os corretores aqui, mas eu vou repassar de volta. Então nesses corretores aqui a gente pode estar vendo a qualquer momento aqui, e tem o valor aqui, por exemplo, né? Na primeira ferramenta. Eu posso estar colocando 0 aqui, ó, digitar input, né? No caso aqui que a gente vai zerar de volta agora. Vou deixar tudo zerado, até esse T aqui no final aqui, que é a compensação de raio ali. Eu vou estar tirando também, deixando tudo zerado essa linha onde eu vou compensar, vou estar depois zerando. Esse corretor é o Weir, certo? A qualquer momento eu posso vir aqui, ó, e tá entrando no geométrico. Reparar, ver se ele não tem nenhum valor aqui também. Todos os dois corretores têm que estar zerados, não pode ter nenhum valor aqui, ó. Esse aqui só tem aqui um número 3 aqui na torre, eu vou zerar ali também, ó, 0 input, então ele ficou zerado, as três colunas, certo? Não tem nada aqui, tanto no Wears quanto no geométrico. Então a gente vai zerar ele da maneira mais fácil possível, visando que é só procurar aqui nessa setinha pro lado aqui, que você vai estar caçando aqui então. E para que tem dois corretores? Então, o primeiro corretor a gente vai usar um para aproximar bem o máximo possível aqui, de preferência até poder fazer aqui um torneamento, né? um pré-torneamento que, se você for fazer numa máquina mesmo aí, você vai poder estar fazendo ela até ela ficar na medida, né? Ou bem próximo da medida aí, coisa de décimo, centésimo até. Então daí no segundo corretor, então você pode deixar ele em branco, para quando você estiver já produzindo material, né, produzindo peça aí, você possa estar compensando então o desgaste da pastilha aqui, certo? Você pode estar compensando ali coisa de centésimo, milésima vez, décimo, sei lá, compensando aqui num segundo corretor, que ele esteja limpo, né? Por isso que tem dois corretores, para você estar compensando aí pouquinha medida, e assim quando você for fazer a troca dessa mesma pastilha, você poder retornar esse valor que você compensou, né, do desgaste da ponta da pastilha. Você sabe quanto que gastou. Se você gastou 1 milímetro, você vê que está em 1 milímetro aqui de compensação, é só você retornar esse 1 milímetro, trocar a sua pastilha aqui no suporte e fazer a peça normalmente, já com a medida que retornado, o valor que você tinha compensado ao longo do dia ali, de centésimo em centésimo. Assim você sabe quanto de material que você usou, né, que você gastou da pastilha para executar, por exemplo, 50 peças, 100 peças, sei lá, até a medida que você não dá mais para usar aquela mesma pastilha, certo? Aquele mesmo inserto. Então por isso que tem dois corretores, né? Um para você se aproximar bem o mais possível aqui, ó, medidas grandes, e o outro você pode então usar aí, tá usando aí para fazer esse cálculo aí, né? Esse controle de desgaste da pastilha, certo? Então vou fazer aqui no Years por enquanto. Vamos aqui então no operação aqui de máquina. Vou pegar aqui então a ferramenta, gerenciador de ferramenta. Então pegar aqui a primeira aqui, né, que é essa ferramenta básica aqui, para a gente estar usinando. Eu já tenho ela aqui. Eu vou desmontar aqui todas elas aqui para a gente não se atrapalhar. Deixar todas desmontadas. Ó. Então eu vou montar aqui nessa coluna 1 a ferramenta, essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de tornear, aí, ó, tornear externo. Então aqui só estando selecionado em azul, colocar aqui então posição 1, quero que ela fique na posição 1. Por que eu quero que fique na posição 1? Porque eu quero uma ferramenta na torre T0101, que é o corretor que eu preciso aqui para estar executando então esse
esse processo aqui, né? Então a minha ferramenta é o número 1, por isso que ele tem que ficar no corretor na posição 1 lá, certo? Então a gente vai zerar aqui ela. É bem simples de fazer isso, não tem muito segredo. Como não está aqui a ferramenta já na posição certa, você pode estar vindo aqui então em MDI, né? Essa terceira opção aqui. Então está digitando a ferramenta que você quer, por exemplo, chamar ali, né? Que ela vem ali na posição. Então T, certo? T01, 01, encerra o bloco, né? Que é o EOB, insert e dá um ciclo start. A ferramenta vai se posicionar aqui então para você estar zerando ela. Tem duas maneiras de fazer isso aí, eu vou explicar dessa maneira. Numa segunda aula aí a gente vai fazer a outra sequência, que é para deslocar de uma maneira diferente ali. Então primeiro eu quero explicar bem essa aqui. Então vamos posicionar aqui a olho nu mesmo, né? Aqui usando esse 3D Orbit aqui, né? Que é esse movimento aqui em 3D aqui que a gente consegue posicionar aqui visualmente. Eu vou estar aumentando aqui então para a gente ver como funciona isso. A intenção aqui é chegar o mais próximo possível desse inserto a esse canto aqui do material. Como é uma ferramenta externa, a gente vai estar selecionando ele nesse canto aqui. Por que nesse canto? Porque aqui do centro até aqui a gente sabe que a gente tem 50, porque esse bruto aqui no nosso material bruto, ele tem 100 por 200, certo? Então o que vai interessar para nós aqui é que esse diâmetro, né, é o diâmetro de 100. Então quando a gente do centro até aqui a gente tem 50, então a gente vai selecionar a ferramenta aqui e saber que esse aqui ela conta o raio, né? Os corretores e conta o raio. Toda vez que você deslocar aqui do centro para cá, ele vai estar contando o raio. Quando chegar aqui então nesse canto, a ferramenta estiver posicionada aqui vai ter 100 mm, certo? 0 até aqui 50, só que daí vai dar o raio, ela conta o raio. Então nesse canto aqui seria 100. E daqui até o final ali do material que está preso à placa, seria 200, né? Que é o que a gente deu de comprimento lá. Então a gente vai selecionar a ferramenta que ela fica aqui. Para isso então a gente vai usar aqui esse deslocamento manual aqui, onde tem essa seleção aqui de deslocamento, tem o rápido, né? Que a gente pode estar deslocando mais rápido um pouco. Coloca na posição que você quer. Chega o mais próximo possível, sem bater, preferência, para não ter que referenciar a máquina totalmente de volta. Dá um leve posicionamento aqui, certo? Vou chegar um pouco mais próximo, para que a gente possa entender bem aqui como funciona. Então, aqui a gente vai estar, mais uma vez, selecionando com essa seleção aqui, ó, tirando essas arestas, né, que aparecem aqui, ó, tanto daqui da face do nosso material, essa parte da frente aqui, tirando essa aresta aqui, ó, deixando ela visualmente aqui, lembrando que isso aqui é mais ou menos, né, pessoal, não precisa ser bem exato. Isso aqui também não aparecendo o suporte, ó, tanto nessa posição quanto nessa posição, tentar alinhar bem aqui para que não apareça os lados laterais aqui da pastilha e nem do material. Feito isso, a gente vai chegar o mais próximo possível desse ponto aqui do inserto, a esse ponto aqui do material. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar então o avanço rápido, colocar aqui em X, puxar um pouco para mais aqui, agora colocar para menos, chegar um pouco mais próximo. Certo? Dá para baixar aqui um pouco o avanço, né? Vamos aqui em X. Cuidar para não bater. Certo? Olha lá. Acho que essa quantia já está bem legal. Não precisa ser bem próximo. Não precisa ser tão aproximado. Coisa de milímetro ali, ou de décimo, você pode estar depois compensando, né, essa medida. Então você tem o posicionamento aqui, ó, esse aqui é o valor que ela tá parada ali, né, a posição atual dela. Então a gente retorna aqui o nosso corretor, offset set, certo? Está aqui no years, onde a gente vai zerar. Lembrando que tem que estar os dois zerados, né? Vem aqui então na coluna de X e digito aqui então, ó, pode reparar que aqui vai mudar aqui essas opções aqui, ó.
Aí que eu aperto X, ele já aparece aqui, ó, um monte de opções. Então, X, nosso diâmetro a gente já sabe, o diâmetro do material bruto a gente já sabe que é 80, que foi o que a gente colocou lá. 80 foi 100, né? Então a gente digita 100, lá, ó, X100, e coloca aqui meia Suri. Então ele já vai calcular um valor lá, ó. Ao que você colocar X100, ele já vai te dar um valor lá. A mesma coisa você faz na coluna do Z. Só que você não vai colocar Z200, porque no caso você não, a não ser que você queira fazer um zeramento lá atrás, você coloca Z200, que daí você vai ter que fazer o teu programa, é, é, lembrando que você tem 200 já de material aqui, certo? No meu caso aqui eu sempre costumo fazer o zero peça aqui, e o zero máquina aqui também nessa posição, porque daí daqui eu sei que eu tenho que fazer valores negativos para Z, né, para poder estar usinando o material. Então no meu caso aqui o meu Z é aqui na face. Se você quiser usar o Z atrás do material, você coloca os 200 e zera também normalmente. Vou fazer então isso aqui do jeito mais simples. Então Z 0, que é aqui na face, e meia Suri também, ó, meia Suri é medir, certo? Nós temos aqui outra opção também aqui, ó, mais input, né, que você pode estar colocando valores que também, se quiser puxar mais 10 minutos para trás aqui ou para frente, eu posso estar retornando ao material aqui, tipo nessa mesma coluna ou na outra, e está colocando qualquer valor aqui, 10 milímetros, o ponto 5 milímetros, ponto 5 décimo, né? E colocar input mais, que daí em vez de ele colocar o valor de somar, ele vai adicionar, ele vai somar, né? Mas de uma maneira a unir aquela outra medida que já tem ali, certo? Duas formas de fazer essa compensação aqui. Eu vou mostrar então na sequência depois. Então praticamente tá zerada a ferramenta. Então a gente vai afastar um pouco aqui. E vamos fazer então a usinagem. Lembrando que esse é o jeito mais simples que tem. Tem várias maneiras aí. Eu conheço umas 3, 4 maneiras de fazer isso aí. Esse aqui eu acho que é o jeito mais fácil do pessoal fazer aí. Coloco aqui no automático então. E ó, veja que já aparece aqui as linhas de gráfico, ó. Essas linhas do gráfico aqui, essas linhas vermelhas, que já está me dizendo que vai fazer mesmo uma usinagem aqui. Essa aqui é bom para a gente usar aí essas linhas, né, como forma de perceber se tem alguma coisa errada, se as linhas estiver muito fora de posição aqui, porque alguma coisa está errada ou no programa ou no teu zeramento. Então é bom reparar sempre nessas linhas. Aqui não tem o gráfico nesse simulador, mas a gente pode usar essas linhas aqui como fosse o gráfico, certo? Então eu vou dar o ciclo start aqui já. Então vejamos aqui que nem eu tenho dito, as linhas aqui a gente pode estar usando, né, para reparar possíveis problemas aqui na parte de programação, ou até mesmo de alguma coisa, tanto aqui no zeramento, né. O nosso zeramento estava certo, embora o meu programa aqui não esteja bem ajustado, né, para fazer esse chanfre. Vocês podem notar que a linha do primeiro chanfre aqui, ó, não está chanfrando o canto aqui. Eu fiz opcional, né, fiz já proporcional, quer dizer, intencionalmente, né, para que a gente possa estar compensando agora essa medida. É como se a gente estivesse fazendo uma medida exata aqui, né, no diâmetro ou também aqui no chanfre. No caso aqui, coloquei o chanfre para fazer esse problema, para a gente estar resolvendo agora ele de forma compensando. Pode reparar pela linha. Então o que a gente vai fazer? A gente pode, que nem eu falei, vir aqui a qualquer momento na coluna de corretores aqui, coloca em offset 7, certo? Procura aqui então, ele já está aqui, mas você pode procurar ele por aqui se ele não tiver, é offset 7, Wears, né, que a gente estava fazendo. Vem na coluna de Z, que nem aqui eu vou avançar um pouco em Z, ó. A minha intenção é avançar um pouco em Z para aqui, para que essa linha de chanfre chegue mais próxima aqui, para que chanfre mesmo ali o canto. Então eu vou jogar aqui tipo, sei lá, 4 milímetros. Então coloco para menos, né? Aquele mesmo regra de sinal. Daqui do ponto zeramento que a gente fez aqui mais ou menos aqui, né? Para menos, menos com menos dá mais, né? Então a gente vai estar diminuindo o valor. Então a gente coloca sempre quando vai diminuir menos. Se for mastigar mais para o centro do material é menos também, né? Então do centro para fora é x mais.
do centro, de fora do diâmetro para dentro do diâmetro é menos. E a mesma coisa no Z, né? Quanto mais próximo da placa é menos, quanto mais longe da placa é mais. Então, como eu quero chegar mais próximo da placa, então é menos. Então, eu já digito menos 4, né? No caso, 4 milímetros. E não preciso colocar ponto, só menos 4, a não ser que eu queira colocar décimo, né? Eu tenho que colocar ponto 3 décimo, ponto 4 décimo, né? No caso eu quero 4 milímetros, então menos 4 milímetros, certo? E coloco aqui então input mais, essa seleção aqui agora, que ele só vai fazer a contagem de diminuir ou somar aqui com esse valor que está na coluna. Lembrando que a seleção que tem que estar na coluna de Z, certo? Então input mais, você vê que ele só deu um desconto no valor ali. Agora a gente vai retornar, fazer o ciclo todo de volta, para ver se realmente vai resolver o problema. Vejo que agora já chanfrou, já ficou bem melhor, né? Dá até para chanfrar um pouco mais, mas a gente já pode ver ali que chanfrou realmente, né? Então é assim que a gente faz para chanfrar e para compensar, então. Lembrando que agora a linha aqui ficou bem melhor, né? Já ficou pegando um pouco o chanfro aqui. Assim você pode estar ajustando não só esse chanfro, como também esse diâmetro ou esse outro chanfro, caso você não queira mexer no programa, né? Que no meu caso que o programa está certo, mas o que não estava bem certo aqui era essa quantidade de chanfro. Eu podia estar consertando tanto aqui no programa, né? Deslocamento aqui dividido do programa, ou também no corretor. Assim você pode estar compensando também as medidas. Visando que agora eu já estou legal, já estou com a minha peça pronta, vamos dizer assim. Então eu já não preciso mais ficar compensando nesse mesmo corretor. Se eu tivesse que fazer agora, por exemplo, 100 peças desse mesmo modelo, né, só teria que trocar então o material aqui. E estar refazendo de volta, né, fazendo outro ciclo. Ele já está certo. Ok? Então não preciso mais estar compensando medida nesse corretor. Eu posso estar então, quando eu for compensar agora o desgaste da ferramenta, quando começar a dar algum problema aqui, eu posso estar então compensando no outro corretor, para que eu possa estar sabendo quanto que se está se gastando ali, né? Então eu posso colocar aqui no geométrico, ó, e está compensando tanto na carreira em X, que é nesse diâmetro, ou tanto em Z, que é na coluna do Z. É só estar colocando ali, digita então ponto alguma coisa, sei lá, o que você for compensar, né? Olha, já aparece a seleção aqui, ó, ponto, por exemplo, ponto 5 décimo. Eu posso estar compensando aqui agora já, só digitando aqui input mais, ó, ele já entra lá em input mais, e vai sempre compensando a medida aqui. Ele vai tirar um pouquinho mais. E assim a gente vai tá sabendo então quanto que gasta, né, aqui para desgaste de pastilha. Então, desta forma que a gente faz então para usar esses dois corretores, certo? Ele fica sempre aqui, lembrando que ele tem que estar na coluna certa, né, correspondente à ferramenta. E também tanto na parte de coluna, como na parte da linha aqui, né, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 8. Lembrar bem que essa ferramenta lá é a ferramenta número 1, nesse caso aqui, ok? Então essa é a primeira forma. Então daí na outra aula eu vou explicar a outra forma, que é de zeramento também, que vai ser deslocar todo esse zeramento, né? Eu só vou mudar então esse material bruto aqui, vou aumentar ele para uns 50 mm a mais, quer dizer, ele vai ficar uma peça um pouco mais comprida. Eu não vou mexer em nada, nem no programa, e nem nos corretores, e nem nas ferramentas, e vou transferir esse ponto do zero um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente. Vou mostrar como fazer isso, é bem simples também, só que eu vou fazer na outra aula daí, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.